Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que bom que você está aqui para mais uma reflexão do Evangelho. Hoje nós estamos na liturgia celebrando a Cátedra de Pedro, apóstolo. Nós vamos então fazer a reflexão desse Evangelho de hoje, trazendo para a nossa vida, entendendo essa escolha de Deus. Que critérios Deus usa para fazer as suas escolhas? Nós vamos ver aqui através de Pedro, que foi escolhido para ser o chefe da igreja, foi escolhido para ser o primeiro líder dos cristãos. E Jesus faz uma escolha. Ele escolheu a barca de Pedro para dela ensinar. Desde o início haviam muitas barcas, mas ele escolhe uma barca, a barca de Pedro, para que as coisas não fiquem desorganizadas. Tem que ter uma liderança ali. E aí a gente vai, por que então Pedro, um homem tão falho? Por quê? Vamos então meditar o Evangelho. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o teu comentário aí, curte, e aí você fazendo isso ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais e mais pessoas. Temos 2 grupos de WhatsApp, são grupos onde está sendo postado todos os dias o Evangelho, e também vai ser um grupo que vai ser postado outros conteúdos desse canal, inclusive formação bíblica. Fica aí no grupo, tá na descrição desse vídeo, tem um link, você pode entrar. Tem 2 grupos, você entra num grupo e aí você participa e vai com certeza aprender muito sobre a palavra de Deus. Diz assim o Evangelho, Mateus capítulo 16, versículos de 13 até o 19. Chegando Jesus no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É belíssimo a mensagem desse evangelho, que Jesus ele vai querer saber o que as pessoas estão entendendo a respeito dele. E os discípulos também. Qual a visão que as pessoas têm dele? Porque havia uma visão distorcida de Messias. E Jesus precisava mudar isso. E ele já queria saber o que os discípulos achavam. Pedro toma a palavra à frente dos discípulos, representando todos os discípulos, e reconhece Jesus como Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele reconhece, mesmo que talvez esse reconhecimento, essa visão do Cristo ainda esteja um pouco distorcida, mas Pedro confirma que ele é o Cristo, mesmo limitado nas suas fraquezas humanas, no seu discernimento humano, mas ele confirma que Jesus é o Cristo. E Pedro, essa é uma característica em Pedro. Pedro toma a iniciativa e Pedro até é aquele aluno que não tem medo de errar, né? Aquele discípulo que está ali, o professor faz uma pergunta e ele vai e toma frente, porque ele vai aprender de qualquer jeito. Tem pessoas que ficam com vergonha de perguntar, de saber. Não, Pedro é aquele que toma iniciativa, é aquele que quer aprender. E aquele que quer aprender, ele vai interagir com o mestre. Ele interage com o mestre dizendo que ele é o Cristo. Mas um detalhe interessante, Jesus faz essa escolha de Pedro, coloca ele como líder da igreja. Pedro tem uma humildade muito grande. Pedro é um homem inconstante, veja bem, um homem que afundou nas águas, um homem que negou Jesus depois de ter dito que ia com Jesus até a morte, vai lá e nega Jesus, um homem inconstante, cheio de limitações, impulsivo muitas vezes. Pedro era aquele que estava puxando a espada da bainha quando Jesus foi entregue. Pedro impulsivo, querendo resolver as coisas de um jeito humano, e Jesus o repreende. Jesus em muitos momentos vai repreender, inclusive, repreender fortemente Pedro, exortar, mas Pedro, ele não se deixa abater por isso, e Pedro
diante daquela pesca milagrosa, por exemplo, Pedro ele vislumbra tudo aquilo que estava acontecendo e ele diz: Senhor, afasta de mim, sou pecador. Pedro tem uma humildade muito grande. Então Deus escolhe os humildes. Na verdade, Deus escolhe a todos, mas às vezes a soberba nos impede de seguir a missão que o Senhor nos confiou. Pedro tem este coração humilde, despojado, um coração desprendido, não tem medo de errar. Pedro não tem medo de fracassar, não tem medo de... Ele vai andando sobre as águas com coragem e não tem medo, ele vai fracassar, mas ele não tem medo, ele avança. Pedro não ficou ancorado com a sua barca, arrumando as redes, por causa da palavra, nós vamos de novo. Depois de uma noite toda de cansaço, de fracasso, ele vai. Pedro é esse despojado, humilde, que obedece. Apesar de suas fraquezas, de suas limitações humanas, muitas inconstâncias, mas Pedro tem a humildade para a obediência e tem a coragem para arriscar. Esse é Pedro, por isso ele foi escolhido. Sejamos assim também, para que nós possamos com coragem, com firmeza caminhar. E aqui Jesus, ele coloca Pedro à frente da igreja e dá esta responsabilidade, mesmo depois de Pedro ter negado, mesmo depois de Pedro ter fracassado muitas vezes nas suas inconstâncias, Jesus continua apostando, acreditando nele. Jesus faz isso conosco também. Continua apostando e acreditando, mesmo depois dos nossos fracassos, das nossas inconstâncias. Ele não desiste de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.